Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa terceira aulinha, né, de biologia. Agora a gente vai começar com um assunto um assunto diferente do que a gente vinha vendo, né? A gente falando sobre a origem da vida, tá certo? Finalizamos com a teoria da endossimbiose, que vocês ficaram fazendo uma pesquisa. E agora a gente vai ver o estudo da célula, né? Nós vamos ver o estudo da célula e, consequentemente, avançar. Citologia, conhecendo as células. A área da biologia que estuda a célula, ao nível de sua constituição, estrutura e função, é a citologia, do grego kitos. Kitos significa célula e logos, estudo. Kitologos, então citologia em português, né? Kitos, células, e logos, estudo. Então, as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. É a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Vamos entender o porquê. A gente precisa também, né, antes de falar diretamente da célula, a gente precisa saber da história da citologia. Quem foram os primeiros pesquisadores? Como foi que eles pesquisaram? Em que época? Né? Em que século? Não é verdade? Então, Hans e Zacharias Janssen, no ano de 1590, século XVI, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio. Foi o microscópio mais rústico que você já ouviu falar. Robert Hooke, já no século, em meados do século XVII, né, que ele nasceu em 1635, mas deve ser aqui, em 1665, passando da metade do século XVII, né? Robert Hooke observou os espaços vazios de uma cortiça e ele chamou esses espaços vazios de cela, ou seja, de célula, porque era referente a uma pequena célula. Essa cortiça seria um pedaço de uma madeira, tá certo? A parte interna de uma planta, e como ela estava na forma de cortiça, ela já estava morta, e esses espaços, notadamente, deveriam estar vazios. Aqui ele observou que eram vários espaços vazios ligados entre si, e ele deduziu que aquilo ali seria, ele passou a chamar aquilo ali de célula. Olha aí, extremamente rústico esse microscópio, tá? Essa imagem que você está vendo no círculo é o pedaço de cortiça observado. Olha lá, os espaços, tá vendo? Da planta que já havia. Olha aí. E elas estavam próximas umas das outras, formando exatamente um tecido, né? A história da citologia. Theodore Schwann, já no finalzinho do século, em meados do século XIX, observou a existência de células nos animais e nos vegetais. Todos os seres vivos são constituídos por células. Foi quem determinou, quem anunciou, fez um enunciado da teoria celular. Todo ser vivo é constituído de células, uma célula só surge de outra pré-existente e todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. Essa seria a teoria celular defendida por Theodore Schwann. E o microscópio óptico? Olha que massa! Nossa!
O microscópio óptico, que é o mais simples, ele chega até 2.000 vezes de aumento. Esse microscópio que você está vendo aqui, que na sua escola tem, tá certo? E o microscópio eletrônico, esse aqui, ele aumenta até 100 milhões de vezes. Não é um microscópio tão pequeno. E observe aqui, ó, que ele usa um monitor para observar o que ele colocou aqui no microscópio. Ele não vai olhar diretamente como a gente olhava aqui nas lentes, tá certo? E ele chega até um aumento de 100 milhões de vezes. É por isso que a gente consegue ver o interior celular, tá? Então, olha ele aí. Esse é o microscópio eletrônico, tá certo? E aqui está mostrando um tecido exatamente no monitor de um computador, ok? Passando aqui, né? Ele está mostrando aí ocular, o número 2 aqui, objetivas e revólver, o número 3 é a platina, charriote, macrométrico, micrométrico, diafragma no condensador, o número 7 ali embaixo. Então, tudo isso a gente vai ver depois nas nossas aulinhas práticas, futuramente, se Deus permitir, ok? A gente tem a nossa escola um microscópio desse. Aliás, temos dois, mas me parece que um está funcionando apenas. Então, eu tenho aí vários modelos de células que podemos observar e são imagens originais, ok? Então, citologia. Os seres vivos formados por células podem ser divididos em dois tipos: unicelulares e pluricelulares. Quem são os unicelulares? Seres vivos formados por uma única célula: bactérias, algas, protozoários. E os pluricelulares, seres vivos formados por muitas células, animais, exemplo disso, animais e vegetais. As células podem ser categorizadas por tamanho? Sim. Microscópicas, ela é menor que 0,1 milímetro, então ela é muito pequena, não pode ser vista a olho nu, por isso que ela é microscópica. Macro significa grande, ela pode ser vista, a olho nu, né? Ela é maior que 0,1 milímetro. A gema do ovo, a gente tá vendo aí as célulazinhas da laranja, a gente também consegue ver a olho nu. Formas das células é diferenciada de acordo com sua função, né? Por exemplo, aí nós temos células discoides, que são as hemácias. Lembrando que as hemácias são anucleadas, são células que não possuem núcleo, tá certo? Nós temos as estreladas, que são as células que formam o sistema nervoso, tanto central como periférico, né? A gente vai ver isso mais na frente. As esféricas, que podem ser células que formam a bexiga, células que formam outros órgãos do nosso corpo. E temos as células fusiformes alongadas. O que a gente diz fusiformes? Elas são compridas, alongadas. São as células geralmente que são usadas, que são existentes na nossa musculatura. Tipos de células quanto à evolução. As células quanto à evolução, elas eram inicialmente defendidas por Aldana e Oparin, lembra daquele tempo? Lá da primeira aula, da segunda aula? As células procarióticas, ou seja, células que não têm núcleo organizado, e evoluíram para células eucarióticas, que contêm um núcleo organizado. A gente pode até observar aqui uma célula procariótica, uma bactéria. Ela possui membrana, ela possui parede celular, ela possui cromatina, ribossomos, hialoplasma, tá certo? Mas é uma célula que não possui um núcleo organizado. A cromatina, né, que é uma estrutura onde fica exatamente o seu DNA, ela está aí
dispersa no citoplasma, ela não está organizada dentro de um núcleo. Diferente dessa célula eucariótica e essa célula vegetal, que lá a setinha está mostrando aquela partezinha roxinha. Aqui, ó, que ela tem um núcleo organizado envolvido por uma carioteca, por isso que elas são eucarióticas, eu com a carioteca, pró sem a carioteca, tá certo? Aqui também possui uma membrana plasmática e possui também uma parede celular, tá certo? Aí ela possui várias outras, ela é mais complexa, veja, de uma célula que surgiu inicialmente para uma célula que evoluiu, tá certo? Então, quanto à evolução, quem surgiu aqui inicialmente foram os procariontes, depois os eucariontes, ok? Como essa aqui é uma célula vegetal, a gente está vendo as estruturas chamadas de cloroplastos. Essas estruturas ajudam no processo de fotossíntese. É através dos cloroplastos que eles podem fazer, usar a luz, a foto, né? Síntese, fotossíntese, sintetizar através da luz, tá certo? Com a presença de luz. Vamos ver mais. Então, as células indiferenciadas, tipos de células, grau de especialização. Quem são células indiferenciadas? São denominadas também de células totipotentes, pelo fato de poderem originar os diversos tipos celulares existentes em um indivíduo multicelular. Ou seja, a célula ovo, o zigoto, né, que é a célula ovo, que é a célula já fecundada com o espermatozoide, óvulo com o espermatozoide, e as células embrionárias, tá certo? As células que formam a primeira fase embrionária, que seja a forma de blastômeros, tá certo? Então, essas células indiferenciadas são as células que são totipotentes, são as células tronco, as famosas células tronco, tá certo? Células diferenciadas são elas, as células troncos, ou seja, as totipotentes, que ficaram diferenciadas. Ela tem a capacidade de começarem a mudar de estrutura para atender às necessidades, ou seja, para participar de sua função. Aí diz-se dos tipos celulares que, por passar por um processo de especialização, estão aptas para desempenhar uma função específica. Ou seja, anteriormente eram embrionárias, né? Eram totipotentes, eram idênticas, eram iguais e indiferenciadas. Começaram a sofrer uma transformação e para se formarem em células hepáticas, células musculares, ósseas, nervosas, as hemácias, vamos pensar as células adiposas que formam o tecido adiposo e tantas outras células que são necessárias para formar o nosso organismo, ok? Os nossos órgãos e posteriormente o organismo. Aqui, células desdiferenciadas. Significa isso, professor? Indiferenciadas são aquelas totipotentes. Diferenciadas, elas se formaram em células que com funções específicas. E desdiferenciadas são células que, por algum motivo, ao perderem a sua especialização, reassumem o padrão de célula indiferenciada, voltam ao seu estágio e passam a multiplicar de forma descontrolada. É perigoso. Quem são essas células? Cancerosas, ou seja, células cancerígenas e as células embrionárias vegetais, tá certo? As células que passam a fazer por qualquer motivo, por ausência de uma enzima, de uma proteína, ela perdeu a sua capacidade de especialização e começou a multiplicar-se de forma descontrolada. Aí ela forma um câncer, né? Um tumor, células cancerosas ou cancerígenas também. E as células embrionárias vegetais também passam por esse processo. É inevitável que isso aconteça no organismo, tá certo? E o que ajuda a acontecer são até o tipo de alimentação ajuda bastante a provocar esse descontrole. Por isso que temos que ter muito cuidado com a nossa alimentação, certo? A exposição ao sol pode fazer isso,
né? O câncer de pele. Então, diferenciação celular consiste em um processo de adaptação estrutural e funcional das células totipotentes, que a partir de um mesmo material genético se capacitam a desempenhar uma determinada função. Essa adaptação se deve à expressão diferencial do genoma celular. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente ver o restante da frase. Olha lá. Essa adaptação se deve à expressão diferencial do genoma celular. Ok? E a estrutura das células, as estruturas das células. Como é que se comporta? Basicamente, uma célula é formada por 3 partes. A gente aprende isso lá na 6ª série, lá no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, não é? No 8º ano, a professora diz que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Cala a boca. Muitas vezes, antigamente, era assim. Eu aprendi isso. Ninguém veio me dizer que a membrana era tão complexa, que a célula possuía um esqueleto, que o núcleo possuía um material genético, ele tinha poros. Então, são tantas coisas que a gente precisa aprender, que precisa aprofundar, não é? E a gente está vendo aí uma célula belíssima, né? Foi feito um corte no meio, mostrando, ela tem um flagelo, tá certo? Será que é uma célula espermatozoide? Não é? Ela possui um flagelo, está mostrando um núcleo, um corte no núcleo, está mostrando que o núcleo possui um núcleo menor lá dentro, está mostrando que o núcleo possui uma membrana, isso é um envoltório, membrana nuclear, por isso que isso aí é uma célula eucarionte, tá certo? Então, ali ao redor do núcleo está mostrando umas vilosidades, onde ele chama de retículo endoplasmático, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O rugoso é aquele que possui ribossomos aderidos à sua superfície, tá certo? E nós temos aí centrosomas, peroxissoma, microvilosidades. Olha que célula interessante. Microfilamentos, filamentos intermédios, intermédios microtúbulos, citoesqueleto. Então, tudo isso aí forma o citoesqueleto, né? Que é o esqueleto celular. Os microfilamentos, os filamentos intermédios e os microtúbulos. Eu tenho um videozinho que ele tem 2 minutos, parece. Depois eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Ele é muito, muito, muito interessante. Ele é uma viagem no interior celular. Então, lá do outro lado, ao lado dessa região de calha, né, do lado direito, nós temos o complexo de Golgi, que tem a capacidade, são sacos empilhados, que tem a capacidade de armazenar substâncias, proteínas, tá certo? Que são levadas para outra região. Nós temos aí as mitocôndrias, essas estruturas maiores que está feito um corte, e dentro da mitocôndria tem umas cristas mostrando aí, né? As mitocôndrias são capazes, são os verdadeiros, transformar o alimento em energia, são os motores celulares, né? É onde a gente armazena toda a nossa energia aí, nas nossas mitocôndrias. Elas produzem energia para a gente e ajudam também na respiração celular. E nós temos aí os lisossomos, que ele botou de nome lisossoma, porque ele chama de lisossoma, peroxissoma, centrosoma. Então, centrômeros, peroxissomos, lisossomos. Então, tudo isso faz parte da célula, tem 2 pronúncias, tá certo? Então, os lisossomos, eles ajudam na digestão celular, tá certo? Ele faz transporte de substâncias do interior para o exterior da célula, né? Chega lá na membrana e ajuda a despejar aquele material. E, eu adoro essa parte, a membrana plasmática, certo? A membrana plasmática, essa imagem está muito boa, tá certo? Está mostrando aí uma camada assim lateral, né? Como se a parte de baixo fosse o interior celular e essa parte de cima fosse o exterior celular. As membranas possuem de 6 a 9 nanômetros de espessura. São bem fininhas, são flexíveis e fluídas, tá certo? É formada de lipídios, glicídios e protídeos, que podem ser esféricos ou integrais.
Inicialmente eu quero mostrar aqui para vocês, tá certo? Que essas estruturas que estão assim atravessando a membrana aqui, ó, isso aqui são proteínas integradas, tá certo? Isso aqui é um tipo de proteína, tá certo? Observe que as proteínas, elas têm formas diferentes, tá? Observe que essas estruturas aqui, ó, é como se fossem umas bolinhas com as perninhas para cá e outra bolinha em cima com as perninhas se encontrando. Isso aqui são fosfolipídios. São milhões de fosfolipídios que ficam se encontrando de forma contrária e formando uma dupla camada. Essa camada de fosfolipídio e essa outra camada, onde ele diz que a membrana plasmática tem uma bicamada de fosfolipídio, tá certo? Além de possuir proteínas, né, que têm formas diferentes, como elas têm formas diferentes, é bom lembrar que elas têm funções diferentes. Além de possuir os fosfolipídios, a membrana plasmática, elas possuem colesterol, tá certo? Essas partezinhas aqui que vocês estão vendo aqui é colesterol, que também tem função específica que a gente vai entender, tá certo? Vocês estão vendo essas estruturas parecendo umas anteninhas, né? E de cada estrutura dessa, cada bolinha dessa, né? Isso aqui é o exterior, a parte externa da célula, isso aqui é a parte interna, aqui é a parte externa. Cada bolinha dessa a gente chama de oligosacarídeo, tá certo? Então, quando elas se unem formando essas anteninhas aqui, a gente chama essa estrutura de glicolipídio. O conjunto dessas estruturas a gente já chama de glicocálix, ou glicolipídio também, glicocálix. Professor, e para que essas anteninhas? Antena já diz tudo, eu já dei o nome de antena para você se ligar. Então, elas têm a capacidade de fazer um reconhecimento de outras estruturas que aqui fora venham se encontrar com essa célula. São capazes de fazer reconhecimento de outras células e de outras substâncias, tá certo? Então, daí a membrana plasmática. Eu, professora, mas a senhora disse que tinha proteínas diferentes, mas a senhora não disse por quê. Vamos tentar entender melhor? As proteínas, eu vou só dar uma filinha, uma adiantadinha. As proteínas têm formas diferentes aí, porque as proteínas têm funções diferentes. E qual seria a função de uma proteína? Por exemplo, uma proteína de canal. Uma proteína que permite que alguma coisa entre na célula ou que alguma coisa saia da célula. Tá certo? Tipo assim, vamos pensar na glicose. A glicose, né, que é o açúcar dos alimentos que a gente ingere, e o açúcar, o que se transforma em açúcar depois que entra no nosso organismo também. Todo alimento, a gente precisa entender que a parte, né, a questão bioquímica desse alimento, ela vai para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea tem exatamente essa função, de levar esses nutrientes para o interior celular para que eles sejam transformados ali dentro. Ah, professora, mas leva um pedaço de pão para dentro da célula? Não. Tudo isso é transformado no organismo, não é verdade? Tudo isso é transformado no estômago, na boca, no estômago, nos intestinos também. Aí é absorvido pelo intestino para primeiro cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, por exemplo, a glicose, ela recebe uma autorização para ela entrar no interior celular. Mas ela precisa de que um comando, a proteína, por exemplo, ela precisa receber um comando de um hormônio para que essa glicose entre para dentro da célula, para que ela seja transformada em energia. Quem poderia dar um comando para que a glicose entrasse para o interior celular? Quem daria o comando a uma proteína? Exatamente um hormônio chamado insulina. Quando o nosso organismo deixa de produzir insulina, esse comando deixa de ser dado, então a proteína não vai abrir, então a glicose não vai entrar automaticamente, vai acumular glicose na corrente sanguínea,
o que indica que a pessoa passa a ser diabética, tá certo? A diabetes é uma doença que tem vários níveis, tipo 1, tipo 2 e assim vai, tá certo? Então, isso é uma função importantíssima da proteína, que é a proteína de canal aí, que faz com que permita, ela precisa de uma autorização, né? O hormônio dá o comando e ela faz com que a glicose passe para o interior celular e não fique acumulada na corrente sanguínea. Existe ou não a importância das proteínas nas nossas membranas plasmáticas, não é? Então, as membranas são permeáveis à água. A água tem passagem livre. Claro que existe um controle. Impermeáveis a íons de sódio, potássio e hidrogênio, entre outros. Por que impermeável, professora? Porque os íons de sódio, potássio e hidrogênio são partículas que elas não podem entrar para o interior celular por causa da quantidade de substância até que já tem dentro e porque ela faz um controle. A própria célula faz um controle disso, a própria membrana faz um controle disso. E ela também é impermeável a moléculas polares não carregadas, que são os glicídios. Então, a professora, então, a senhora quer dizer que a membrana plasmática, ela seleciona o que vai entrar. Exatamente. Ela seleciona. São permeáveis a substâncias lipossolúveis, ou seja, as substâncias que são solúveis, né? Que tem essa capacidade de solução, presença de água também. Então, elas são impermeáveis a íons e a moléculas polares não carregadas, que são os glicídios. São permeáveis, permite passar água e substâncias lipossolúveis. Vamos para frente. A membrana plasmática Davidson-Danieli, a unitária de Robertson, e o mosaico fluido defendido por Singer e Nicholson. Então, Davidson e Danieli, dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para dentro e extremidades hidrofílicas voltadas para proteínas globulares. Voltando aqui, extremidades hidrofóbicas são essas, tá certo? Hidrofóbicas aqui, essa região aqui, ó, não tem contato com a água não volta. Hidrofílicas é essa região externa aqui, voltada para fora, né? Onde a água tem passagem livre, ok? É por isso que ela consegue controlar. Uma das coisas que ajuda a controlar, porque ela tem duas extremidades, hidrofílicas e hidrofóbicas, tá certo? Desculpa. A região hidrofóbica é essa região aqui. A região hidrofílica é essa região aqui do fosfolipídio. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, unitária de Robertson. Idêntico ao anterior, com diferença que as proteínas estariam estendidas sobre a membrana. É porque isso aqui que eu estou falando é o conceito de cada um sobre a membrana. Idêntico ao anterior, com diferença que as proteínas estariam estendidas sobre a membrana e que haviam proteínas que ocupavam espaços vazios entre lipídios. O mosaico fluido, que é esse que a gente estava vendo, de Singer e Nicholson. Veja se não tem alguma coisa a ver. Dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior e as hidrofílicas voltadas para o exterior. Participam da composição proteínas integrais ou esféricas e glicídios ligados às proteínas, glicoproteínas ou lipídios, glicolipídios. Ok? Constituição. De que essa região é constituída? É formada por uma dupla camada de fosfolipídios, fosfato associado a lipídios. A gente vai ver um desenho de um fosfato, depois de um fosfolipídio, bem como por proteínas espaçadas e que podem atravessar de um lado a outro da membrana. A gente viu aqui, não foi? Olha aqui, ó, a
A proteína atravessa de um lado ao outro da membrana. Tá vendo? Ó, uma partezinha saindo aqui, ó, outra aqui, ó. Mas ela atravessa de um lado ao outro. Como ela está envergada aqui, essa parte, a gente não vai ver ali. Mas essas proteínas, todas as proteínas têm essa, a maioria delas tem a capacidade de atravessar a membrana. Tá certo? Algumas proteínas estão associadas a glicídios, formando as glicoproteínas. Associação de proteínas com glicídios, açúcares, protege a célula sobre possíveis agressões, retém enzimas, constituindo o glicocálix. Você lembra que eu falei? Que controlam a entrada e a saída de substâncias. A membrana apresenta duas regiões distintas, uma polar, carregada eletricamente, e uma apolar, não apresenta nenhuma carga elétrica. Olha, de novo a imagem aqui, tá vendo? Uma polar e uma apolar, tá certo? Olha aí a proteína atravessando a membrana, os oligosacarídeos formando os glicocálix, tá certo? Beleza? Outra forma de proteína, tá certo? Então, desculpa. As moléculas lipídicas constituem 50% da massa da maioria das membranas de células animais, sendo o restante constituído de proteínas. Então, o que ele quer dizer que essa região aqui, tá certo? Isso aqui nas nossas células tem uma quantidade relativamente idêntica à mesma quantidade das proteínas. Não é feito essa aqui que a gente está vendo, que a maioria são os lipídios, né? Os fosfolipídios. Não. Ela tem uma quantidade em torno de 50% para uma e 50% para outra situação. Ok? Então, perdão. Voltando aqui, nós temos aqui e uma extremidade, perdão. As moléculas lipídicas, são anfipáticas, pois possuem uma extremidade hidrofílica ou polar, solúvel em meio aquoso, e uma extremidade hidrofóbica ou não polar, ou seja, não é solúvel em água. Os três principais grupos de lipídios da membrana são os fosfolipídios, o colesterol e os glicolipídios. Voltando aqui, os fosfolipídios, tá certo? São esses daqui, todas essas bolinhas aqui com essas perninhas, uma de um lado, botando as perninhas se encontrando. As proteínas, o colesterol, tá? E os glicolipídios que a gente tá vendo aqui em cima. Ó, os glicolipídios. Olha aqui um fosfolipídio. Essa região aqui é hidrofílica, certo? Ela aceita que a água encoste, atravesse por aqui, passe por aqui. E essa região aqui é hidrofóbica, tá certo? Ela não permite que a água penetre nessa região. A membrana plasmática tem funções como a membrana plasmática contém e delimita o espaço da célula, mantém condições adequadas para que ocorram as reações metabólicas. Ela seleciona, como a gente falou, ela é seletiva, o que entra e sai da célula, ajuda a manter o formato celular e ajuda também na locomoção celular. Propriedades: a membrana apresenta, devido à sua constituição baixa, tensão superficial, resistência elétrica, capacidade de regeneração, elasticidade e semipermeabilidade seletiva. Vê que massa! Tantas propriedades. Devido à sua constituição, ela tem baixa tensão superficial, resistência elétrica, capacidade de se regenerar, ela elastece e volta, e ela possui semipermeabilidade seletiva. Olha lá. Baixa tensão superficial decorre das fracas forças de coesão entre as moléculas de proteínas, tá certo? Entre as moléculas de proteína existe uma fraca força de coesão, então por isso que a tensão superficial da água é baixa. Ainda assim, ó, a gente já viu essa situação. O bichinho lá por cima da água, ele não afunda. A gente acha que a água está tão suja
que ele está lá. Não. Ele está pisando em cima das moléculas lá, porque a tensão superficial faz com que ele tenha essa capacidade de ficar ali em cima. Olha lá, mostrando como é que fica. Ó, quando a patinha dele pisa, ele faz isso. Ó. As moléculas nessa região mais superficial da água, as moléculas elas têm uma adesão, ó, diferente de uma membrana plasmática. Então, essas pontes que acontecem entre as moléculas de água são chamadas pontes de hidrogênio. Essas moléculas se ligam formando uma rede e faz com que o cetozinho lá fique por cima da água. É alta a tensão superficial da água, diferente da membrana plasmática. Então, membrana plasmática, resistência elétrica, apresenta dificuldade para a entrada e ou saída de certos íons, tá certo? Tá aqui, ó, mostrando a membrana, isso aqui é uma proteína. A proteína tá aqui, botando uma substância, indicando que essa substância deve sair devido à quantidade que já tem dentro da célula. Elasticidade, capacidade de estender-se e voltar ao seu estado normal, tá? As membranas celulares são elásticas e resistentes graças às fortes interações hidrofóbicas, não é? As internas, entre os grupos apolares dos fosfolipídios. Membrana plasmática, voltando ainda nas propriedades, a regeneração, falando ainda dessas propriedades, a regeneração, até certo limite, sendo lesada, pode se reestruturar. Não vai pensar que é toda a membrana que tem esse potencial tão grande assim, não. Tá certo? Mas a gente sabe, uma prova disso, dessa capacidade de regeneração, né? A gente vê quando acontece a divisão celular. Semipermeabilidade seletiva, a capacidade de a membrana dificultar a entrada ou saída de certas substâncias e facilitar a entrada de outras. Em geral, permite a entrada de substâncias líquidas e dificulta a entrada de substâncias sólidas, tá certo? Ela é mais permeável a substâncias líquidas do que as sólidas, tá? E a membrana sofre modificações e adaptações devido à sua capacidade de se comportar de várias formas, né? De se diferenciar e formar várias formas. Então, essa parte aí onde continua membrana plasmática, modificações e adaptações, a gente vai ver na nossa próxima aula, porque a nossa aula está um pouquinho extensa já. E qual seria a pesquisa dessa aulinha? O que é que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pesquisar para mim e me explicar com suas próprias palavras, em um texto, tá certo? O que são células-tronco? Pesquise sobre células-tronco, tá certo? Vamos ficar por aqui. Fica com Deus e até a próxima aula, tá certo? Meus primeiros anos. Um grande abraço. Deus proteja vocês.